tinha uma fala programada para tarde, da qual abro mão até para propiciar, né, uma maior participação dos senhores, porque nós, do Ministério Público, como organizador, a gente quer ouvir e não falar, né? Mas eu não poderia deixar de registrar o papel que me caberia falar sobre a questão do licenciamento, né, como um procedimento aí de autorização do poder público dos empreendimentos, então como um instrumento em nome do povo, como já foi dito aqui, dos órgãos públicos, da necessidade de se trabalhar o interesse público, a supremacia do interesse público, e com isso esse direito à participação popular, ao acesso à informação integral, e quando se abrevia procedimentos, se perde informações cruciais, né? Mas também tratar dessa questão da conciliação do desenvolvimento econômico sustentável, né, com o crescimento. É fundamental, né, para a preservação das futuras gerações e a questão de dois princípios que são muito caros ao direito ambiental, que é o princípio da precaução e da prevenção, né? Você se previne de riscos conhecidos e você se precaver de riscos desconhecidos e que podem se tornar irreversíveis. E essa abreviação de prazos, supressão de fases, né, acaba sendo muito prejudicial e é um retrocesso ambiental, portanto, inconstitucional, ao nosso ver, né? Então, esse instrumento do licenciamento, enquanto concretizador desses princípios, devem ser preservados a todo custo, né, para garantir a preservação da biodiversidade e mesmo a sua restauração. E aí eu lembro que o licenciamento seria muito importante nesse momento de crise. Aliás, se justifica a crise para se suprimir fases de licenciamento e se gerar rapidez nos investimentos, quando deveria ser exatamente o contrário. Nós ficamos mais fragilizados nesse momento de crise hídrica, onde você não analisa a qualidade da água como se deve, né? E aí você não analisa o suporte de rio, né, a incidência da bacia hidrográfica, a importância da oitiva do comitê, o enquadramento do corpo d'água, a capacidade de autodepuração desses corpos d'água, e aí você vai causar doenças diarreicas, doenças de transmissão, né, pela via hídrica, né, afetando gravemente a saúde pública. Nós não podemos permitir que isso aconteça nesse país, né? Precisamos mobilizar, e os senhores são multiplicadores, né, dessa mobilização. Eu aproveito para conclamar a todos da necessidade de que cada um procure seus contatos de órgão de imprensa e repliquem isso nas suas comunidades, nas suas cidades, sejam pequenas, médias ou grandes, né, para que essa informação efetivamente chegue à população. A importância do licenciamento ambiental é tão grande na biodiversidade que não dá para se conviver com presunções de aprovação de licenciamento, né, com simplificação de procedimentos, supressões de fase, que permitiriam, inclusive, a economicidade. Se o empreendimento não é viável, ele não tem que caminhar para depois ser eventualmente desfeito, desmanchado lá na frente, com ações civis públicas, com desgastes, com conflitos, né, que ao invés de ajudar na celeridade, prejudicam na segurança jurídica que o empresariado tanto reclama e a sociedade tanto reclama. O caminho é a discussão, a pacificação, a encontrar mecanismos que possibilitem amenizações de dano, compensações de danos, alternativas técnico-locacionais em outros locais, né? Então, esse papel desempenhado por esse instrumento importante, o mais importante instrumento de planejamento e de gestão ambiental, não se pode abrir mão. E vou lembrar aqui, além da questão da inconstitucionalidade, de se suprimir, como faz o PL 654, né, impactos significativos ambientais, se suprimir a RIMA, se simplificar procedimentos, isso seria inconstitucional, que o Brasil assumiu na COP21 um compromisso com a sustentabilidade, com a defesa do meio ambiente, com a preservação. Então, se a gente se propõe a ser protagonista, como fomos no final de dezembro, pelo menos na mídia, né, não é possível que esse mesmo governo, esses mesmos parlamentares, venham apresentar um projeto desse nível, né, num país que deveria estar dando o exemplo, né? E aí, para encerrar, eu diria o seguinte, não é a culpa, como já foi dito 1000 vezes aqui, eu tenho plena convicção disso, não é o atraso do licenciamento por conta de precauções e de cuidados, mas sim a falta de estrutura, a falta de vontade de investimento dos órgãos públicos para que sejam rapidamente estruturados, analisados e dada uma resposta positiva ou negativa. Isso de fato é negativo, mas não se resolve
simplificando a legislação ambiental. Não se resolve fazendo autodeclarações, né, como licenciamento ambiental. No momento em que a gente discute, é uma tese do professor Paulo Afonso Leme Machado, no sentido de que não deveria ficar a cabo do empreendedor, o EIA-RIMA, ele deveria custear, mas não haver a vinculação, quanto mais fazer autolicenciamento. E um aspecto que eu confesso que me surpreendi hoje é a possibilidade de o próprio órgão ambiental prestar as informações à sociedade, prestar as informações às demais pessoas, aos questionamentos sobre supervisão. Isso é terceirizar a função que é essencialmente pública. Poder de polícia, poder de administração não se terceiriza. Isso é inconstitucional. E a gente conta com a participação de todos os senhores, não só aqui, né, nesse fórum especializado, mas difundindo essa informação pelas suas ONGs, pelas suas entidades e também pela imprensa. Eu acho que só mesmo uma união dessa sociedade, só concluindo, a união dessa sociedade é que vai nos levar, né, a resistir a esse pacto que, ao que parece, tem grande chance de aprovação. Sejamos felizes nisso.